Olá, povo de Deus, estou aqui para mais uma Palavra das 15. Obrigado pela tua presença, fica comigo até o final. Eu te aguardo. Palavra das 15 já está no ar. Você é sempre bem-vindo aqui comigo. Para mim é uma alegria saber que você está nos acompanhando, interagindo, participando. Nós estamos todos os dias de segunda a sexta-feiras. Aqui, Palavra das 15, às 15 horas. Isto já faz um ano que nasceu este programa Palavra das 15. É live todos os dias, aonde Deus tem nos dado alegria aos nossos corações para transmitir a palavra de Deus para as vidas, alcançar mais vidas através deste instrumento, através desta fonte de comunicação, pelas redes sociais, todas as plataformas. Temos aí cerca só de Palavras 15, nós temos aí quase 300 vídeos pregados durante esse período de um ano, 270 mais ou menos. Então, você pode acessar nossa página da internet, tanto YouTube, Instagram, Facebook, e você vai sempre encontrar uma palavra de edificação para o seu coração. Palavra das 15, na tarde desta terça-feira, está no livro de Juízes, capítulo de número 10. E aqui é onde nós estaremos meditando um pouco sobre a palavra do Senhor. Juízes, capítulo de número 10, direto para o seu coração. No capítulo 9, nós tivemos aqui uma passagem qual nós mencionamos a respeito de um líder e um juiz por nome de Abimeleque. Abimeleque foi a palavra de ontem, foi o vídeo anterior. Este filho de Gedeão, que foi um período de 3 anos de grande destruição, catastrófica, terrível, onde este Abimeleque matou os 70 meio-irmãos dele, filho de Gedeão. E o final dele também foi triste, porque ele foi morto por uma mulher. Uma mulher que estava no terraço, jogou na cabeça de Abimeleque uma pedra de moinho e rachou o seu crânio. Então assim foi o final deste juiz de Israel. Depois da morte dele veio um outro rei por nome de Tola. E este liderou o povo de Israel no período de 23 anos. E ele morreu, veio um outro. O Senhor levanta um outro por nome de Jair, lá de Gileade. E julgou Israel por cerca de 22 anos. Então são 22 anos mais 23 anos, 45 anos mais 3 anos de Abimeleque, 48 anos após a morte de Gideão, após aquele tempo de paz que Gideão deixou, 40 anos de paz. Tempo de Gideão. Quem era Jair? Jair teve 3 filhos, teve 30 filhos, aliás, 30 filhos, montava em 30 jumentos, e ele possuía a terra de Gileade de 30 também cidades. Então a triplicidade de 30 aqui. E quando morreu, foi sepultado em Canaã. Jair agora, este libertador que julgou Israel por cerca de 22 anos, também morreu. No versículo 6, mais uma vez, israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor.
Os israelitas não conseguiam viver sem um líder. Mas isso é normal, é necessário ter um líder. Precisa ter um líder, precisa ter direção, precisa ter governo. E quando os israelitas ficavam sem líder, então eles começavam a fazer algo mal aos olhos do Senhor. Serviram outras imagens de Baal, Astarote e os deuses da Síria, Sidom, Moabe, Amon, da Filístia. Abandonaram o Senhor e deixaram de servir. Este pecado de deixar de servir a Deus, de deixar de servir, de prestar culto ao Senhor, é um pecado que entristece o coração de Deus. Porque Deus não cobra nada de ninguém, mas Deus cobra a fidelidade, a gratidão. Por que nós oferecemos culto a Deus? Porque nós somos gratos a Ele, tudo que Ele tem feito por nós. Se nós existimos é por conta dEle, se nós acordamos é por conta dEle, se nós falamos é porque Ele nos proporciona isto. Então Deus é digno de honra, de glória, de servir a Ele, de ser fiel a Ele. Mas era neste ponto que Israel falhava. Então o texto é bem claro, abandonaram o Senhor e deixaram de servi-lo. Às vezes a gente deixa de servir a Deus, até mesmo quando a gente se encontra em situação de não querer mais nenhum relacionamento no meio da irmandade. Às vezes nós não queremos mais uma saudação, às vezes nós não queremos mais ouvir uma palavra, às vezes nós não damos mais crédito na palavra, às vezes nós não olhamos mais para um socorro, um louvor, que é louvor a Deus. Estou falando de louvor a Deus. Às vezes a gente não visa isto. Às vezes deixa de contribuir na seara do Senhor. Às vezes a pessoa diz: eu não tenho cargo na igreja a qual eu pertenço, eu não sou ninguém, eu não sou visto, mas o Senhor está te vendo. O importante é que Deus está te olhando. Então sirva a Ele com aquilo que você pode fazer. Faça alguma coisa para o Senhor. Seja um contribuinte da obra, seja um intercessor da obra, ora pelo seu líder, pelo seu pastor, intercede pela família, intercede para Deus dar saúde e graça, para que Ele continue conduzindo o rebanho na direção de Deus. Então é tanta coisas que nós podemos fazer, que isto é servir ao Senhor. Mas o povo de Israel deixara de servir ao Senhor. E às vezes a gente está dentro do templo e deixamos de servir a Deus. Dentro e deixamos de servir a Deus. Porque nós queremos somente uma obrigação da igreja, um cargo na igreja, uma posição na igreja. Aquelas pessoas que buscam posição na igreja é porque ele busca estrela na igreja. E a estrela na igreja é o nome de Jesus Cristo. Esse sim é a estrela da igreja. Então as pessoas, quando ela deixa o cargo, ou é tirado dela o cargo, ela já se entristece e já muda até o seu ambiente, muda seus amigos, e ela se afasta como um gesto de protesto contra aquele afastamento daquele cargo. Isto caracteriza deixar de servir a Deus. Deixar de servir a Deus não é ter um cargo na igreja, não é ser um responsável ali numa atividade que se quer na igreja, não. Servir a Deus é prestar o teu culto a Deus sem variação de mudança. Nada te atinge, nada te abate. Você sempre é o mesmo. Você não muda o seu caráter de servir a Deus. Você não muda o seu perfil. Você sempre continua servindo ao Senhor e oferecendo o teu culto a Deus sem olhar para A, para O, para B e sem reparação de A ou de C, de B. Isso é servir a Deus. Então o povo de Israel deixaram de servir a Deus. Isto é, prejudicial a si mesmo, ao povo mesmo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas. Quando o Senhor entrega na mão dos amorreus,
dos filisteus, dos amonitas, logo o Senhor está dando uma correção, porque Deus castigava o povo e castiga ainda, abrindo a mão, levantando ou tirando a proteção. Porque assim, irmão, o inimigo das nossas almas, ele fica aguardando esta oportunidade, porque ele sabe que somos falhos, e quando falharmos, o Senhor tirará a proteção. Então essa expressão, entregar na mão, é tirar a proteção. E quando ele tira a proteção, não há o que fazer. O inimigo vencerá. E aí o sofrimento vai acarretando e a dificuldade vai aumentando a cada dia. Verso 8. Que começaram a oprimi-los cruelmente naquele mesmo ano, durante 18 anos. 18 anos. Foi a prova, uma vez mais, aqui para o povo de Israel, por conta de deixar de servir a Deus. Então ele recebeu aqui uma prova por 18 anos. Oprimiram todos os israelitas e a leste do Jordão e na terra dos amorreus, isto é, em Gileade. 18 anos. Os amonitas também atravessaram para o lado oeste do Jordão e atacaram as tribos de Judá, Benjamim e Efraim. Os israelitas ficaram muito angustiados. Muito angustiados. Por conta de quê? Por conta de deixar de servir a Deus. Deixou de servir a Deus, Deus deixa de também servir a nós. Porque Deus serve a nós com a sua proteção, com as suas possibilidades, com as suas portas abertas, mas quando nós abandonamos a Deus, Deus o abandona também. Os amonitas também atravessaram o Jordão, Benjamim, Efraim, tal. Os israelitas ficaram muito angustiados. Guarda esta palavra, muito angustiados. Muito angustiados pela opressão dos amorreus, dos filisteus e dos amonitas. Então eles oprimiram o povo de Israel e foram sofrimento, angústia demais. E quando chega no verso 10, por fim, por 18 anos, já não tinha mais o que fazer, 18 anos, terrivelmente sofrimento, e o texto vem, por fim, pediram socorro ao Senhor, ou seja, não tem o que fazer, não tem aonde ir, a situação é difícil, está tudo arruinado, não encontramos mais saída, então pediremos socorro ao Senhor. Por quê? Só depois que não tem saída, vamos viver com crédito ao Senhor. Vamos viver, amados, preste atenção numa coisa. O Senhor não quer só quando estamos aos pedaços. O Senhor não tem prazer de socorrer quando estamos abandonados. Ou seja, receber renúncia por Ele, receber a glória de quando nós estamos arrasado, acabado. Não que Ele rejeite, mas o Senhor quer o teu povo oferecendo culto para Ele na bonança, na falta, na tristeza. O Senhor é como um casamento, em todo tempo, na alegria, na tristeza, em todo tempo. Tem pessoas que eles são condicionados à sua condição, ao seu bem-estar, para oferecer o culto a Deus ou para servir a Deus. Mas não é, Deus não quer ninguém que coloca condição para isso.
Deus não está procurando esta pessoa. Deus quer pessoa que serve Ele incondicionalmente. Quando está tudo bem e quando também não está bem. E quando está mais ou menos. Para o Senhor não faz diferença. Tem pessoa que não pode estar na prova, que ele sai. Outros não pode estar bem, que ele sai. E precisa Deus trabalhar com ele no meio termo para tê-lo. Então, a palavra das 15 para o teu coração, na tarde desse dia, sirva a Deus incondicionalmente. Sirva a Deus com um líder que comanda, ou se este líder entrar em fracasso, continua servindo a Deus. Porque o líder também é feito de carne e osso, é humano também. Você escolhe um líder bom para você segui-lo. Escolhe um líder com idoneidade para você seguir. Se você conhece alguma falcatrua, algum erro da parte do seu pastor, do seu líder, você tem mais que procurar um outro lugar. Existem muitas opções hoje, graças a Deus por isso. Procura uma pessoa fiel, uma pessoa que não toca no dinheiro da igreja, uma pessoa que não vive surrando as ofertas dos irmãos da igreja, uma pessoa que é fiel, que tem oração, que procura o céu, que canaliza o povo para o céu, para você servir. Cuidado por vaidades, cuidados por movimentos de qualquer maneira. Analise o teu pastor, examine o teu pastor, puxe a ficha do seu pastor, veja se o seu pastor é homem que está em condição ilibada de pregar a palavra do Senhor. Isso é o papel seu, é o seu dever. Eu, particularmente, não congregaria com um pastor que é enrolado, que é atrapalhado, que tem um nome sujo, que deve para todo mundo, com exceção, porque acontece alguns acidentes. Às vezes o pastor abriu uma empresa, a empresa não deu certo, faliu, ficou com dívida. Mas isso foi uma fatalidade que aconteceu. Não que ele é um caloteiro, mas pastor que deve no posto de gasolina, deve na loja de imóveis, deve no mercado, deve em depósito de material de construção. Todo lugar que você puxa o nome do pastor está totalmente uma ficha repugnante. Não. Você vai parar para ouvir esse homem para quê? Para quê? Se tem tantas opções, para você seguir, olhe para alguém que tem uma vida com Cristo para você seguir. Mas isto não é condição para você servir a Deus. Independente de você encontrar um homem desta forma, um líder desta forma, você tem que estar com o seu olho fito a Deus. Segue ao Senhor incondicionalmente. Não faça como o povo de Israel, que abandonou a Deus, porque não tinha mais um juiz na frente. Abandonou a Deus e ficou nesta vida por 18 anos, para depois voltar a correr atrás de Deus. Aí Deus tem uma resposta. Deus tem uma resposta para ele. Verso 13. E no entanto vocês me abandonaram e serviram outros deuses, por isso não os livrarei mais. O Senhor diz, não o livrarei mais. Porque no verso 11, o Senhor respondeu, acaso não os livrarei dos egípcios, não te livrei dos egípcios, dos amorreus, dos amonitas, dos filisteus, dos sidônios, dos amalequitas e dos amonitas, quando eles os oprimiram, vocês me pediram socorro e eu os livrei. E, no entanto, vocês me abandonaram e serviram outros deuses. Por isso, não os livrarei mais, diz o Senhor. Mas esta palavra é a palavra de pai para filho. Quantas vezes você disse para o teu filho, não mais vou te dar, não mais você não vai. Mas o pai tem um coração de amor, o coração de misericórdia. E diz o texto, o versículo número 11, mas os israelitas suplicaram ao Senhor, sim, pecamos, reconhecendo, castiga-nos
como se parece melhor, como se parecer melhor, mas livra-nos hoje de nossos inimigos. Então, eles desfizeram dos deuses estrangeiros e serviram ao Senhor. Eles se desfizeram dos deuses estrangeiros. Precisa limpar a casa para retornar o Deus Todo-Poderoso ao teu favor. Precisa limpar o coração, precisa limpar a alma. Primeiro, para que o Deus volte a agir na vida, é preciso limpar o coração. E aí o que aconteceu? E ele teve compaixão deles por causa de seu sofrimento. Salmos 30, verso 5. Salmos 30, verso 5. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. Palavra de Deus, palavra das 15 para o teu coração. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus é Pai e nós somos filhos dele. O nosso sofrimento incomoda Deus. O nosso sofrimento incomoda Deus. O nosso sofrimento atrai a Deus. Então grite, renuncie, deixe, limpa tudo que não agrada a Deus. Reconhece o erro e ele voltará para ti. Porque ele teve a tua compaixão, não tem fim, a sua misericórdia não tem fim. Então, o nosso Deus é o Deus que volta buscar os seus filhos. Ele disse no versículo que não mais, 13, não os livrarei mais. Mas Deus é Pai. Deus é perdão. Vocês lembram dali de Mateus capítulo 18, versículo 20, 21, 19, 20, 21, aonde que Jesus estava falando para os seus discípulos a respeito do perdão. Pedro aproxima de Jesus e diz assim, então, quantas vezes que o irmão pecar contra a gente, usar essa expressão assim nas minhas palavras, pecar contra a gente, e quantas vezes a gente precisa perdoar? E Pedro pergunta para o Senhor, fazendo uma afirmativa, 7 vezes é o suficiente? E Jesus responde para Pedro, eu não disse 7, mas 70 vezes 7. Isso aqui é uma hipérbole, que é o exagero. Jesus está dizendo, não existe quantidade de perdão. Não existe quantidade de perdão. Agora, se Jesus estava dizendo isso, logo é porque ele vive isto. Jesus não ensinaria algo que ele não vivesse. Se ele passou esta recomendação para Pedro, com certeza é porque Deus vive essa ilimitação para perdão. Então, quando ele disse, olha, não mais ajudarei vocês mais. E chega no verso 15, o texto diz, ele teve compaixão deles por causa do seu sofrimento. Então Deus está pronto a perdoar. Deus está pronto a dar outra chance. Deus está pronto a dar outra chance. Outra chance. Portanto, não está perdido, não está acabado, não terminou, não está perdido, não está acabado. Juízes, capítulo de número 10, qual nós estamos aqui falando, Juízes deixa bem claro, o povo ficou 18 anos sofrendo, servindo outros deuses, não servindo mais o Senhor. Mas no final dos versos de Juízes capítulo 10, o Senhor teve compaixão e voltou a socorrer o povo de Israel. Deus dá outra chance. Portanto, seja alimentado com esta palavra
das 15. Não está acabado, não chegou o seu fim, ainda há uma oportunidade. Levanta a tua cabeça na tarde desse dia, acredita no teu Deus. O Deus Todo-Poderoso é o seu Pai, é o que tem compaixão de você. Ele está pronto, aguardando o retorno, aguardando a sua iniciativa, como aquele pai do filho pródigo, esperando para fazer uma festa ao teu favor. Levanta a tua cabeça, você vai sair desta situação, você vai vencer na vida, você ainda vai testificar a vitória, você vai testificar ainda maravilha, proeza na sua vida, feita da parte de Deus, concluída da parte de Deus. O Senhor proporcionará na sua vida novas oportunidades. Recebe esta palavra do céu para o teu coração. Palavra das 15, Juízes, capítulo 10. Obrigado pela tua presença. Continue divulgando, continue compartilhando, continue visitando nossas redes sociais. Continua observando e compartilhe. Interage, faz com que o evangelho vá mais longe. Contribui também com a obra do Senhor na medida daquilo que você puder fazer. Nós temos missionários que estão em lugar que não prega o cristianismo, em lugar que é budismo, hinduísmo, estão sofrendo, porque a palavra de Deus lá não tem tanta liberdade, mas graças a Deus que a palavra do Senhor não está presa em lugar nenhum. A palavra do Senhor ela está livre em todo o território terráqueo. Então, continue nos ajudando aí com a sua contribuição segundo o teu coração. Nada para te afligir, nada para te fazer falta, nada para te nada. Se você pode, se você crê, você vai encontrar aí na tela o Pix do banco, do número da igreja, e também aí para você fazer TED, o que você quiser fazer, sinta-se à vontade, liberadamente. Voltando a afirmar, nada disso é para o pastor João, porque o pastor João já tem outro segmento para que o Senhor proporcionou pela sua bondade e dá para ele viver muito bem para a glória de Deus. Então, toda a tua contribuição ela é direcionada à obra missionária. Isto é o nosso prazer em fazer a obra do Senhor para que o reino do Senhor possa ser alcançado cada dia mais, porque a seara do Senhor é grande, ceifeiros são poucos, mas nós estamos aqui para fazer aquilo que veio em nossas mãos para fazer. Que Deus abençoe. Querido Deus e bondoso Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Senhor da glória, dá-nos paz, alegria, contentamento. Ajuda-nos, ó Pai. Ó Jesus, dando força, vida, saúde. Eu quero ministrar sobre o teu povo, meu Pai, na tarde desse dia. Oh, meu Deus, mais uma chance, oportunidade, Senhor, possibilidade, vitória, saúde, alegria, paz e contentamento na alma. Em nome de Jesus Cristo, aceita, Senhor, a nossa oração. Amém.